cura está dentro do paciente. Porque se ele faz um trabalho, ele entende a informação, o próprio paciente ele vai criando mecanismos para perceber quando ele está vindo, quando essa tensão está vindo para o corpo. Novamente com o quadro Papo de Networker. Então, nesse quadro eu estou recebendo vários empresários de nichos diferentes para a gente conversar sobre negócios, sobre o nicho deles, as curiosidades do nicho deles e também falar um pouco sobre networking. Bom, eu sou Elaine Maria Costa, eu sou CEO e fundadora da Marketing para Especialistas. A Marketing é uma agência digital e também um estúdio de podcast, todos focados aí em construção de autoridade digital, né? E aqui comigo para a gente conversar sobre um tema que é super relevante para todo mundo e assim, falando de saúde, falando de disposição, eu estou aqui com a Eliane Silva, que ela é fisioterapeuta e ela é da Vitale Fisioterapia Integrativa. Então, seja muito bem-vinda para esse bate-papo aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, né? Acho que é super importante falar da fisioterapia, né? E hoje eu venho falar um pouco tanto da prevenção, porque hoje a gente trabalha muito na prevenção, quanto a recuperação, né? É muito importante, né? Sim. Fisioterapia antes era muito visto como algo que era só para quem sofreu um acidente, quem se machucou, né? E hoje a gente amplia muito isso, né? E a função dela é muito mais importante do que isso, né? Sim, hoje a fisioterapia, ela assim, a gente trabalha em várias áreas, né? Tem desde a da ortopedia, ginecologia, fisioterapia obstétrica, pediatria, então ela abriu um leque, né? E hoje a fisioterapia vem muito na questão preventiva. Para que você vai esperar ter um problema, por exemplo, de coluna, para procurar um fisioterapeuta? Se você pode fazer uma prevenção. Como uma manutenção, eu brinco, né? Você faz a manutenção do seu carro, você troca o óleo, né? Tá sempre dando um cuidado. Por que não cuidar da coluna? Vai esperar travar a coluna, por exemplo, para procurar um fisioterapeuta? Nossa, né? E isso em todas as áreas. Eu sou fisioterapeuta pélvica também, né? Então, eu trabalho muito com essa coisa da consciência do corpo, ativar a musculatura do assoalho pélvico, prevenir as incontinências urinárias, principalmente para a mulher, que depois dos 40 anos a gente tem uma queda hormonal do estrogênio, né? Que é o responsável pela essa musculatura. Se você já trabalha na prevenção, a recuperação, se você tiver uma incontinência urinária, é mais rápido. E se você não tiver incontinência, você provavelmente não vai ter. Poxa, então, que bacana. Então, sempre a gente pensa muito no preventivo. Legal. Então, pessoal, você vê que o assunto é bem legal hoje. Então, já aproveita que você ainda não segue aqui o canal. Então, já se inscreve, vai lá, curte, compartilha com outras pessoas, que esse assunto é super relevante também, né? E conta aqui um pouquinho pra gente, Eliane, assim, como é que você decidiu ser fisioterapeuta? Como é que você decidiu chegar e trabalhar com isso? Então, na verdade, como fisioterapeuta, eu tenho 25 anos. Antes de ser fisioterapeuta, eu fui auxiliar de enfermagem. Então, eu trabalhava numa instituição privada, né? E ali eu já comecei a ter aquele amor. Só que eu tinha uma questão assim, que eu sempre questionava as condutas. Eu falei, não vou fazer enfermagem porque não vai dar muito certo. Eu gosto de questionar, eu gosto de entender o porquê da coisa, né? E aí eu fui fazer a faculdade de fisioterapia. Então, eu falo que esse foi um amor à primeira vista, assim, sabe? E aí eu acabo estando dentro da enfermagem, que é a minha paixão também, e junto com a fisioterapia, né? Então, foi por isso que eu segui esse caminho. Ah, legal. E aí, há quanto tempo você começou trabalhando, empreendendo, ou você trabalhou em outros lugares primeiro? Então, aí eu comecei a trabalhar como fisioterapeuta no hospital, né? E fechou o setor, mandaram 23 fisioterapeutas embora, e aí eu falei, e agora? Aí eu montei um consultório em frente ao hospital onde eu trabalhei, e aí eu tô nessa região há 22 anos já. 23 anos. Legal. Você tá em que região? Eu trabalho, ali meu consultório está na região de Higienópolis, Consolação, né? Legal. Bem centro ali, Bem né? centro. Bacana.
E o que você vê, assim, hoje? Quem que você mais atende? Quem mais procura? Ou é variado? Como é que é? Então, mudou um pouco o perfil, né? Antes, assim, as pessoas procuravam muito por dor, né? Hoje, eu, além de ser fisioterapeuta, eu sou acupunturista, né? Eu faço acupuntura. Eu fiz a formação de acupuntura aqui e eu fiz uma especialização na China. Então, eu associo a fisioterapia à acupuntura, que é muito bem-vindo. Mas, assim, hoje o meu perfil são pessoas com ansiedade. Isso vem muito, porque somente essa loucura do dia a dia, né? As pessoas, elas não têm a consciência do corpo. Então, pessoas com ansiedade, pessoas com dores em geral, dor na coluna, dor na cervical, hérnia de disco, né? Mulheres com incontinência urinária, né? Idosos, eu atendo vários idosos, assim, mas para condicionamento físico para terceira idade, porque é um trabalho bem focado. Cada paciente, eu falo que cada paciente é um ser único, né? Então, pode passar por vários pacientes com várias patologias, mas o atendimento, ele é único. Ai, que legal. Bem diferenciado. Né? Então, assim, eu achei interessante, você falou a questão da ansiedade, né? A ansiedade, ela, na sua visão, tem muitas pessoas que chegam com dores físicas e que você percebe que tem relação com essa ansiedade? Sim. No geral, é isso que chega para mim, porque assim, como é um trabalho, é um tipo de uma fisioterapia integrativa, o olhar, ele é integrativo. Então, por mais que o paciente chegue, olha, eu tenho uma dor na cervical, sempre eu vou investigar. Qual que foi a origem dessa dor? Qual que foi a questão emocional dessa dor? Geralmente, 90% tem uma questão por trás da dor, né? Então, aí eu faço a gente tem uma escuta terapêutica onde você escuta qual que é a queixa principal do paciente e aí você faz um mapeamento. Porque senão fica aquele paciente assim, ele vem, você melhora a dor dele, volta. Porque você não pegou a raiz do problema. Né? Então, eu falo que o meu trabalho ele é integrativo por ser dessa maneira. E, se for o caso, você indica o paciente para uma psicóloga, uma psicanalista, né? Para outro profissional da área. Então, assim, é um trabalho em conjunto, entendeu? Mas, assim, em geral, os pacientes vêm com essa questão da ansiedade e a dor. Ou ele vem com a dor e aí você vai fazer uma avaliação, você fala, tá, ele tem essa dor, mas ele não tem a consciência que ele está ansioso. Né? Então, a gente não sabe assim, quem veio primeiro, ovo ou a galinha, mas no geral, a gente tem que fazer esse alinhamento para o tratamento ser um sucesso. E eu gosto de trabalhar com o paciente assim, trazer ele para a consciência. Porque senão ele fala, eu fui lá na fisioterapia, fiz uns exercícios, melhorei. Mas o que você fez? Fiz um movimento lá. Mas ele não tem a consciência. Então, eu falo que a cura está dentro do paciente. Porque se ele faz um trabalho, ele entende a informação. Tá, eu tô com essa dor porque eu fiquei tenso. Não, agora ele começa a entender. Então, o próprio paciente, ele vai criando mecanismos para perceber quando essa tensão está vindo para o corpo. E aí, ele não deixa vir esse gatilho. Entendeu? Isso através do quê? Do trabalho, da consciência corporal, da fisioterapia, às vezes eu associo a massagem, se for o caso a gente entra com a acupuntura, né? Então, o trabalho são um conjunto de técnicas que vai ser direcionado para aquele paciente, entendeu? E o mais importante, trazê-lo para a consciência, porque senão ele até melhora por um tempo, depois volta. Entendeu? E também perceber quais profissionais você pode estar associando ao tratamento, né? Associando ao paciente. Às vezes está fazendo uma fisioterapia, mas ele tem uma questão emocional que dentro da fisioterapia não dá para trabalhar. A gente vai até página 2. Aí tem que procurar uma psicanalista, um psicólogo, né? Às vezes passar no psiquiatra, se for o caso. Mas, assim, tudo em conjunto em prol do paciente. Entendi. Entendeu? E, por exemplo, eu já ouvi falar, assim, muita questão de esse acúmulo que a gente acaba sentindo, essas dores que a gente acaba sentindo, também tem muito a ver com a falta de atividade física, que é como se tivesse um acúmulo de tensão, né? A atividade física ajuda a gente a liberar um pouco essa tensão, só que quem acaba não fazendo vai acumulando e aí vai somatizando, né? Isso faz sentido? Total.
Tanto que eu falo para os pacientes, porque assim, a fisioterapia é uma atividade física, só que ela é pontual. Então, eu comento com o paciente, olha, o dia tem 24 horas. Você veio aqui comigo 1 horinha. E as outras 23? Tem que ter uma atividade física, até porque você libera endorfina, serotonina, a sensação de bem-estar, né? Você circula a energia do corpo quando você faz uma atividade física. Então, a responsabilidade também tá para o paciente, para o outro, né? Senão fica fácil. Você fala, eu fui na fisioterapia, melhorei, mas voltou, tô igual. Mas você fez a sua parte? Então, eu brinco com os pacientes que falam, você é chata, porque assim, cada um no seu momento, mas tem que criar uma rotina de atividade física. Nem que for 2 vezes por semana, no que dá. Olha, Eliane, eu só consegui, tô fazendo meia horinha de caminhada, tá ótimo. Você saiu de ficar parado, entendeu? É isso, mas a atividade física sempre é bem-vinda. Legal. E assim, e o que mais? Você falou que tem um paciente bem especial, né? Eu tenho. Eu tenho um paciente que ele está comigo há uns 3 anos e meio. Que nós passei pelos 98, 99, 100. Agora estamos caminhando para 101 anos. E está muito bem. Ele faz a fisioterapia comigo 3 vezes por semana, né? Dessa maneira que eu comentei. Então, assim, a gente trabalha a parte respiratória, que é super importante para o idoso, né? Porque com o tempo, a caixa torácica, ela vai ficando mais reduzida. Então, a gente tem que trabalhar expansão pulmonar, né? A musculatura vai atrofiando, né? Então, a gente trabalha fortalecimento muscular e equilíbrio. E fora o cognitivo. Então, você dá um exercício que ele tem que pensar, não é automático. Porque, no geral, vamos pensar, se você vai na academia, você faz um movimento aqui, você não está pensando. E se você faz um exercício associando a respiração, associando ao movimento, né? Então, esse paciente em especial, é esse trabalho que eu faço com ele. Né? E ele está super bem. Então, eu brinco com ele, porque ele trabalha, assim, vai um trabalhinho para ele, né? E aí eu falo, o senhor já trabalhou hoje? Já. Nossa, mas depois da FIS, o senhor vai trabalhar? Vou. Olha. Né? E é meu amigo do Facebook, sabe? Então, assim, eu acho que é importante para o idoso eles terem inteirado, porque para não ficar com aquela coisa assim, tá velhinho, põe lá no canto. Não. É a pior coisa que tem. Né? Pior coisa que e tem. Aí os meus pacientes, a gente conversa de igual para igual, bate papo mesmo, é uma fisioterapia que ela não é aquela coisa chata, né? E assim, sempre tem alguma coisa que eu falo que eu aprendo muito com eles, sempre tem alguma coisa a aprender. E é uma troca. Então, o meu trabalho é assim, como você está hoje? Nunca uma sessão é igual à outra. Pode ser parecida, mas ela não é igual. Eu preciso saber como é que você está hoje. Eliane, hoje eu não estou muito legal. Então a gente vai fazer um outro trabalho. Não, hoje eu estou bem. Então a gente vai fazer um trabalho mais ativo. Então, assim, é entender qual a necessidade do paciente, você entendeu? E o idoso, assim, ele tem uma necessidade de falar. Porque às vezes põe ele lá no cantinho, né? Não, ele tem que interagir, tem tanta coisa. É uma sabedoria, esse senhor eu aprendo muito com ele. Né? Ele tem uma sabedoria milenar que vem lá das gerações e vem trazendo. Então, assim, eu acho que trabalhar com o idoso, para mim, é muito gratificante. As histórias de vida, né? Atendo pessoal, às vezes, da região da pessoal judaico, então histórias da guerra, né, que passaram de gerações, eles passam aqui para mim também, então eu falo que é uma troca, né, eu aprendo muito. É sempre uma troca, né? Sempre, sempre. Legal. E assim, você que já tem mais de 20 anos, né, de carreira, como é que você vê hoje esse trabalho, né, o trabalho da fisioterapia, como é que você entende que ele evoluiu? E eu digo assim, para falar até para o pessoal que é mais jovem, que está pensando em seguir carreira nisso, que está pensando em empreender, como é que você entende? É uma área boa para empreender? Qual que é a sua opinião? Então, a fisioterapia é uma área boa para empreender, só que, como toda profissão, tem as suas, né, questões, e assim, é uma dedicação, é muito amor. Porque se você for para fisioterapia só pela questão financeira, você não fica. Entendeu? Você tem que ter amor ao próximo. E assim, é uma construção. Eu tenho 25 anos de fisioterapia
E até eu estava conversando com o médico, ele falou, mas como assim? Falei, como você tem paciente? As pessoas reclamam que não tem paciente. Eu falei, então, doutor, é uma construção de um trabalho, né? E isso são em todas as áreas. Se você faz direito, você sai da faculdade cru. Aí, o que você tem? Você tem que se aperfeiçoar. E eu acho que a fisioterapia, você tem que ter um olhar integrativo e humanitário. Se for um fisioterapeuta que queira só a questão do dinheiro e não olhar como indivíduo, como eu vejo o meu paciente? Eu falo que, assim, eu não procuro não errar. Graças a Deus, nunca tive problema, né? Mas nós somos seres humanos. Mas o que eu falo? Cuide do outro como você gostaria que cuidasse de você. Não é difícil. E às vezes a gente fica até decepcionada, que você vai num lugar e o outro não cuida. Não dá aquele mesmo atenção que você dá para que eu dou para meus pacientes. Entendeu? Então, eu acho que assim, se a pessoa quer investir na fisioterapia, é um excelente curso, mas ela tem que ter amor. E não só pela questão financeira, né? E pensar, hoje tem a área da estética, que é quem quer ter uma remuneração mais rápida, acho que a área da estética é bem-vinda. Né? Enfim, tem a ortopedia, que é uma fisioterapia mais assim, de praxe, né? Todo fisioterapeuta, no básico, você sai com a ortopedia. Mas só a ortopedia, não. Só a ortopedia, não. Tem que ter um diferencial, sabe? E esse olhar integrativo, humanitário, entender qual que é a necessidade do paciente, faz toda a diferença. Legal. Entendeu? E você entende assim, falando bem do negócio, né? Você entende que o networking é algo importante para o seu negócio, né? Como profissional, que é profissional liberal, você tem uma empresa, tudo, mas você trabalha muito sozinho. Então, você tem uma equipe que vende para você hoje? Que liga para as pessoas e faz as vendas? Não. Então, foi essa até a minha questão, né? Porque meu trabalho sempre foi boca a boca. Uhum. Eu vou numa fisioterapeuta, tal. Vai na Eliane. Então, eu atendo famílias. Atendo 4 gerações. Tem pacientes que são 4 gerações. Mas eu acho que hoje o network faz toda a diferença, né? Para o meu trabalho, até para visibilidade, para você ter mais contatos, entendeu? Para mim, está fazendo muita diferença. Apesar de eu já ter uma carteira de pacientes, eu acho que, assim, nunca é demais, né? E, assim, você aprende com as pessoas, você conhece. E o network, assim, você fala do teu trabalho, mas você também vai saber do trabalho do outro. Então, é uma troca, né? Eu acho que vale a pena e tem que investir. Legal. E assim, e como é que é tá no BNI para você? Você entende que o BNI tem te ajudado bastante no seu trabalho para aprender e também para gerar negócios? Sim. Então, o BNI, o que eu acho do BNI é muito engraçado, assim. Quando eu entrei no BNI, e teve uma pessoa que falou isso, eu acho que faz toda a diferença mesmo. Eu entrei, para mim, como se fosse uma sala escura. Aí, sabe quando acende aquela luz, assim? Falo, gente, é um outro mundo. Porque, principalmente, o trabalho do profissional da saúde, ele é muito isolado, né? Então, eu ficava muito sozinha. Então, quando eu entrei no BNI, eu falei, nossa, quanto conhecimento. E esse estudo também, essa educação continuada que tem do network, faz toda a diferença. Para minha vida fez toda a diferença. Talvez, se eu não estivesse no BNI, não estaria falando com tanta segurança que eu estou te falando agora, né? Então, eu super indico as pessoas a procurarem um grupo de network. E, assim, o BNI, sem dúvida nenhuma, é um dos melhores. Se não o melhor. Legal. E, então, vamos aproveitar para você, olhando para aquela câmera, para você fazer o seu pitch. Nossa, agora me pegou de calça curta, hein? O pitch que você fez aí na última semana. Sou Eliane, da Vitale Fisioterapia Integrativa. Se você anda estressado, com dores no corpo, eu posso te ajudar, através da fisioterapia. Faça como a Marlene, que tinha dores pelo corpo e muito estresse. E depois de várias sessões comigo, hoje está muito bem. Meu pedido de referência é pessoas estressadas. Muito obrigada por ter aceito o convite, né? Eu acho que é um assunto super relevante. A gente pode depois falar um pouco mais sobre, falar mais especificamente sobre estresse, né? Mas eu acho que assim, levantar esse assunto é super importante, o quanto que a fisioterapia não é mais só não é só uma corretiva, né? Ela é preventiva para uma série de coisas ali, né? E o quanto a gente pode viver muito melhor
fazendo essas prevenções. Então, a gente vai finalizando. Eu vou pedir para você um recado pessoal, como que o pessoal te encontra, o seu site, o seu Instagram. Então, eu estou ali na região central da Avenida Angélica. O meu Instagram é Lapelve. E se vocês precisarem, só me procurar. Maravilha. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. E você que assistiu a gente até agora, obrigado por ter ficado aqui com a gente. Então, se lembre aí de você se inscrever, ativar o sininho, aquela coisa toda. Inscrever, ativar o sininho, compartilhar com as outras pessoas, e o quanto é importante entender um pouco mais sobre o negócio e os insights também, A Helene está há muitos anos no mercado nessa área de fisioterapia, então é uma profissional que tem muito conhecimento, muito gabarito, E então, se você precisa de alguém para te ajudar, se está com dor, está com incômodos, pode contar com ela, Eu vou deixar depois os links aqui embaixo, tá? E espero você aí nas nossas próximas entrevistas. Até a próxima!